Olá, galera! Tudo bem? Vamos chegando aqui na live. Consegui entrar no Instagram. O Instagram não estava deixando eu transmitir a live, mas agora eu acho que vai. Se der qualquer problema aqui, vocês me avisem. E aí? Tudo certo? Vamos entrando aqui, chegando na live. Quem já é de casa, deixa eu ver quem tá por aqui. Pri Ponce, Larissa, Fran, papo de psicóloga, legal demais. Hoje postei uma foto da Fran aqui no Stories. Workamami, Lila, que bom que vocês estão por aqui. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar de caixa de entrada, então chega mais, chega mais. Estou aqui voltando de uma mini viagem, então tô com a garganta um pouquinho inflamada, então de vez em quando vou dar uma paradinha aqui para tomar um chá. E aí? Tudo certo com vocês? Rita, Viviane, bem-vindas, boa noite aí no Brasil, boa tarde aqui na Califórnia. Hoje nós vamos falar sobre caixas de entrada, um assunto que muitos de vocês me pediram na pesquisa que eu fiz por aqui, né? E hoje o papo é esse: como processar e organizar as informações que recebemos. Mabel, Cláudia, blog Contos de Casa, Paty Macedo, sempre aqui nas lives, que legal ver vocês por aqui. Psicólogo Alberto, como é que tá aqui? Alberi Luiz, bem-vindo também. Caroline Carelli, Mariana Lima, Cristina. Beleza, já estamos com a galera boa aqui. Bem-vindos à live, quem já é de casa, bem-vindos novamente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Quem não é de casa, as lives são sempre sobre conteúdo, tá? Então, é um material aqui mais reflexivo e também passo a passo na prática para que você possa sair da live e já colocar as questões na prática do que você está vendo por aqui. Então, essas informações são importantes. Fique aqui até 24 horas, porque o Instagram só salva as lives por 24 horas, mas depois eu deixo todas elas no arquivo lá do Clube VIP, que aliás, tem já algumas pessoas aqui na live que eu tô vendo que tá indo lá pro Patreon. É uma vantagem, né, porque ficam todas gravadas, então essas informações são importantes. Quem quiser mais tempo para poder assistir, tá lá no Patreon. Vamos começar? Quem aí sabe o que é caixa de entrada, processa caixa de entrada, não faz nem ideia por onde começar, ou ainda tá com assim uma pilha de papéis para processar, ou um monte de e-mail não lido na caixa de entrada, ou o Instagram cheio de mensagens e comentários, ou sabe o que mais? Que é um dos maiores problemas dos brasileiros? O WhatsApp. Quem aí tem caixa de entrada e está processando essas caixas de entrada? Minha gente, a verdade é que todos nós temos caixa de entrada. Hoje em dia é realmente impossível a gente viver sem caixas de entrada. E quer queira ou quer não, você vai ter alguma caixa de entrada. O seu e-mail, o seu WhatsApp, o seu Instagram, as suas mídias sociais todas elas são caixas de entrada. E fora isso, você tem outras caixas de entrada que são muito importantes e que talvez não estejam sendo processadas. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Opa, tem mais gente chegando aqui. Gabriel, beijo pra você, tá falando ali do Canadá, coisa boa, vendo que você foi aqui. Fernanda, da mentoria, Suzana, bom demais. Tem gente boa nessa live aqui. Vamos lá. Vamos ver então o que é caixa de entrada. Vocês sabem o que é caixa de entrada? Alguém aí não faz ideia do que seja caixa de entrada? Gente, caixa de entrada nada mais é do que um local para a gente capturar as informações e não para a gente armazenar essas informações. Então, a gente captura ali as informações. Por exemplo, você está num restaurante, aí teve uma ideia, aí vai lá, pega um guardanapo, anota essa ideia, coloca ali o guardanapo dentro da bolsa. Tá numa reunião, pegou um bloquinho de anotações e aí tava anotando as coisas ali na reunião, foi, né, coletou aquela informação, capturou aquela informação. Você tá voltando para sua casa e lá na frente, né, na caixinha do correio, tem ali 5 correspondências. A conta do cartão de crédito, tem um boleto, tem os boletos, né, que chegam aí via correio, tem uma promoção de não sei o quê, tem uma carta do vizinho, mais não sei, uma encomenda de não sei de onde que você tem que processar, enfim. Todos nós temos isso, não é verdade? Vocês têm também. A gente tem caixas de entrada, porque a gente captura o tempo todo as informações. Só que muitas vezes a gente esquece de processar essas coisas. Então veja bem, a caixa de entrada, ela é um lugar para que você coloque essas informações ali.
E essa captura, ela é muito livre, gente. Ela é muito livre. Ela muitas vezes é caótica mesmo. Você tá no restaurante e anotou ali no guardanapo, entendeu? É você tá numa reunião e anotar ali as coisas da reunião. É você tá aqui na live. Quem é que tá assistindo aqui a live? Ou mesmo na gravação depois, porque tem muita gente que vê depois, né? Quem tem isso, de estar assistindo a live, tá anotando num caderninho, tá capturando alguma informação, tá anotando ali o passo a passo para poder fazer, porque é muito importante que a gente capture essas coisas, né? Então, a caixa de entrada, ela nada mais é do que um local que pode ser físico ou um local que pode ser digital, para você capturar essas informações, mas não é para você armazenar lá, entendeu? Então, o que acontece muitas vezes? Caixa do correio. Ou então aquela bandeja que você separa ali para correspondência. O que acontece com muitas pessoas? Fica uma pilha de coisa do correio desse tamanho, acontece com alguém, e aquilo ali não foi lido, não foi esclarecido, não foi processado. E aquela caixa fica uma montanha de coisas. Então, se você tem uma caixa ali de essas coisas ali são para eu resolver. Aí você vai colocando, você vai colocando, você vai colocando, você vai colocando, você vai colocando. Você vai amontoando coisa ali. Então, praticamente você está armazenando de uma maneira incorreta, né? Porque aquilo ali, ele merece ser esclarecido, porque a gente só organiza o que é importante, a gente não organiza a tralha. E muitas vezes essas coisas, se acumulando, tem muita coisa ali no meio, que você, se colocar em locais corretos, vai ser muito mais fácil para sua vida, entendeu? Então, quem tem essa pilha de informações aí, presta atenção nisso. Às vezes vocês estão até com lugar para arquivar, mas não tem processamento, tá? Então a caixa de entrada é apenas um lugar para você capturar ali as informações, deixar as informações ali, mas não é para armazenar. Você tem que voltar nessas informações e depois processar essas informações, beleza? Então chegou mais gente aqui, coisa boa. Carol, Diane, Ellen, Bruno, Gi, Nayara, Afeto Design, eu amo coisas de casa, Lado e Vida e Previdência, coisa boa. Bem-vindos. Selva Música, minha amiga Mari. Opa, bom demais. Gente conhecida aqui na live hoje. Tão bom ter vocês aqui. Então, gente, caixa de entrada é isso. E olha um exemplo prático aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama nos Estados Unidos de central de comando. Command Central. E isso é muito interessante, tem várias casas aqui nos Estados Unidos, isso eu gosto muito desse negócio dos americanos de organização, sabe? Eles têm essas coisas assim. E é bem comum ver esse espacinho. E nesse espaço você pode ver aqui, tem um espaço de correspondências, tem um local ali do lado, um quadro negro para anotar groceries, né? Tá escrito ali coisas que estão faltando, né? Tá faltando ali um leite, tá faltando ali um suco, vai e coloca nessa lista para quem for, né, sair, se puder pegar, já sabe. Então ali, isso aqui funciona como uma caixa de entrada. Porque vai bater uma informação, opa, deixa eu já colocar aqui no calendário, opa, deixa eu já colocar aqui na lista, opa, deixa eu colocar essa correspondência aqui, né? Então é isso daqui é um central de comando onde as pessoas colocam informações que merecem ser processadas. Mas não necessariamente você precisa fazer isso assim, ó, com esse negócio home, não sei o que, o calendário. Gente, se você tiver uma bandejinha em casa, uma bandejinha mesmo, mas eu tenho certeza que você tem isso em casa, certeza. Uma bandeja, uma caixa, se você não tiver, faz ali um papel contact, pinta, sabe? Seja criativo, pega uma bandeja. E, aliás, eu vou falar pra vocês de uma campanha aqui nessa live, que é adote uma bandeja. E aí você pode colocar nessa bandeja as coisas que você está capturando, seja um papel, seja um post-it, seja uma correspondência, seja alguma coisa que alguém te pediu, seja uma nota de reunião, entendeu? Então, tenha um lugar desse. Então, esse daqui é um Command Central, é uma central de comando. Eu amo coisas de casa oficial, falou, quero fazer isso daqui. Pra mim seria super funcional, é pra todo mundo. É pra todo mundo. Sabe, aqui em casa eu tenho perto aqui na minha central de comando a coisa do meu menu semanal, a parte de listinha de compras, se precisar completar, né? O calendário, por exemplo, daqui eu não tenho dessa forma, mas eu tenho compartilhado com meu marido no Google Calendar. Então facilita muito, é super funcional. A ideia da central de comando é essa e ela pode funcionar como uma caixa de entrada pra vocês. Beleza? Pra galera que tá chegando agora, Carol, Lume, Regina, estamos falando sobre caixa de entrada. Essa daqui é uma central de comando que pode funcionar para você coletar as suas informações. Beleza? Agora, minha pergunta para você é: você coleta as informações que você recebe? E aí?
Me diz aqui nos comentários. Galera que tá assistindo também na live, na reprise, tá, põe aqui nos comentários. No Patreon, né? E também aqui no Instagram. Deixa aqui nos comentários. Você coleta as informações que você recebe? E a gente recebe informações de todos os lados, viu? Todos os lados mesmo. A Jade já colocou aqui, já fui tão organizada, colocava pra fazer, fazendo, feito. E você coletava essas informações e separava elas? Era isso que você fazia, Jade? Aqui, a ideia é, você coleta as informações que você recebe. A gente recebe informações por todos os lados. São pessoas, colegas de trabalho, informações que você recebe. O marido pediu alguma coisa, a esposa pediu alguma coisa, o filho deixou um boletim para assinar, né? Coisa da escola que precisa devolver, né? Então, dessa forma, você vai já recebendo muitas coisas de fora e juntando com as coisas que você já tem na sua cabeça. Porque na sua cabeça você também tem muitas informações a serem coletadas. São as ideias que vem o tempo todo, é aquela inspiração, é o livro que leu que falou, caraca, isso me lembrou de alguma coisa, ou nossa, e essa ideia daquele projeto, preciso fazer aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. Alguém se identifica? Alguém passa por isso da cabeça, ficar o tempo todo apontando aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Aí, o que acontece muitas vezes? Não coletou, a cabeça volta. Fez? Não fez? Aí ela volta no prazo depois, porque a cabeça não tem essa ordem como um gerenciador de tarefas, né? A cabeça ela vai lembrar quando for pra lembrar, mas naturalmente quando bater a urgência, né? Que quando liga aquele morto de alerta e o cérebro sobrevivente fala, lascou-se. Porque aí você vai entrar naquela lógica de estresse mesmo, de acúmulo, as informações vão indo e vindo e você vive naquele modo, deixa eu resolver o que tá aqui na frente, deixa eu resolver o que tá aqui na frente, que é o que minha cabeça tá lembrando, e isso não é nada produtivo, porque você tá ali lembrando a lista do supermercado, quando tá no meio do trânsito, aí você passa, vai parar no supermercado depois. Se anotasse numa lista que tivesse no supermercado e um processo para ir no supermercado todos os sábados, isso não aconteceria. É menos gasto de dinheiro, menos gasto de tempo, mais produtividade na sua vida. Então, coletar as informações é importante, mas é o primeiro passo. E essas informações vêm de muitos lugares, vêm das pessoas ao nosso redor, vêm da nossa mente, vêm das coisas que a gente coleta e vêm de outras caixas de entrada modernas que a gente tem, né, no nosso ambiente de trabalho principalmente. Então, viu, galera que tá chegando aqui agora, Rafa, Nutiele, Ateíta, Mai Fernandes. É isso aí, galera. Ó, vocês têm essas caixas aqui? Quais caixas de entrada você tem? A minha primeira pergunta para vocês foi: você coleta as informações que você tem? Né? A Isuela falou aqui, opa, você tá por aqui, coisa boa. O jeito é andar com um caderninho sempre à mão. Gosto dessa ideia. Coletar, colocar no caderno. Se não for um caderninho, faz um post-it. Sabe o Murilo Gun? O Murilo Gun anda com post-it dentro do bolso e ele vai anotando nos post-its, é um modo dele. Depois ele organiza num mural, é super interessante. Ter sempre um caderninho do lado, um papelzinho do lado para anotar, eu concordo. Eu acho coisa boa. Você fica ali reservando aquelas informações para um local que você vai voltar depois. E aí, gente, vem essas caixas de entrada moderna que eu falei para vocês, né? Quais delas vocês têm? Aposto que pelo menos essas duas primeiras aí vocês têm: WhatsApp e e-mail. Essas são as caixas de entrada que mais perturbam as pessoas, vamos falar assim, né? Porque elas têm muitas informações o tempo todo e geralmente coisas ali pra todo dia e que vem do trabalho, vem dos amigos, vem da família, vem de todos os cantos, né? Então, WhatsApp e e-mail são as principais caixas de entrada. Mas existem outras, né? Redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tem o Evernote, tem a sua pasta de downloads do seu computador, que você vai coletando coisas ali também, né? Então você tem várias caixas de entrada. A questão é, a maioria de nós temos todas essas caixas de entrada, mas nem sempre as pessoas processam essa caixa de entrada. Aí vocês perguntam assim, Gabi, tá falando muito de processamento, que diacho é isso de processamento? Gente, processamento é que toda a informação que você colocou nessa caixa de entrada, ela merece um esclarecimento. Esse conceito de coleta e esclarecimento, eu aprendi com o GTD, o Getting Things Done, né? A metodologia do David Allen, que eu já falei pra vocês, eu sempre falo, essa é quase a bíblia da produtividade. É um livro muito importante para quem quer saber mais sobre organização, que é esse aqui, ó. A
Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, tá? Um livro muito legal. E esse fluxograma que ele mostra no livro, vou até abrir pra vocês aqui. O fluxograma é esse aqui, ó. Esse fluxograma que ele mostra no livro direitinho. Ele fala que a gente coleta as informações, tem a tralha, vai pra caixa de entrada, aí da caixa de entrada a gente se pergunta o que é isso que tá nessa caixa de entrada, tem alguma ação que eu vou fazer quanto a isso? Ah, tem uma ação, posso resolver em até 2 minutos? Pá, mata na hora. Ah, não vou conseguir resolver agora, isso daqui é só pra terça-feira, então vai lá, coloca no seu gerenciador de tarefas, na sua lista de tarefas, de coisa pra terça-feira, tem um prazo, põe no calendário. Ah, não, isso aqui é um compromisso que eu tenho que marcar na semana que vem, põe na sua agenda. Ah, não, isso aqui é uma coisa maior, é um projeto. Então, se é um projeto, deixa eu colocar na minha lista de projetos. Então, tem um processo. O negócio é que as pessoas têm essas caixas de entrada, mas não tem esse processo. Eu aprendi esse processo com o GTD, eu apliquei GTD no início da minha jornada de organização e acho uma metodologia sensacional, recomendo super para quem estuda sobre organização, para quem quer entender melhor sobre os seus processos, tá? Mas a ideia é, se você coleta, você tem que esclarecer essas coisas para depois dar um lugar para elas morarem. Organização não é isso? Um lugar para cada coisa em seu lugar. Mas só é possível organizar o que não é tralha. Então, pra gente não ficar organizando tralha, não ficar amontoando coisa, não ficar acumulando coisa, a gente precisa coletar, processar, para depois organizar, certo? As pessoas aqui adoram GTD, ó, GTD é vida, GTD na veia, mas tenho medo da caixinha de algum dia, talvez. É processamento, tá vendo? Então, todos nós temos essas caixas de entrada aí, mas boa parte das vezes, olha o que acontece com as pessoas, vou até deixar essa imagem aí. Alguém se identifica? E aí? Galera que tá chegando aqui agora, Jardim de Vagalumes, Amile, Raquel, Clara. E aí, meninas? Quem se identifica? Alguém? Sônia Rondon acabou de chegar. E aí? Alguém conhece essas caixas de entrada aí? E-mails, notificações, Hangouts, Twitter, Instagram, Vine, como é que é o nome daquele, gente? Tinder. E aí tem Snapchat, Facebook, Messenger, Tumblr, enfim. Tem muita coisa, né? Então a primeira coisa que eu digo pra vocês a respeito de caixas de entrada, galera, é que se no seu celular tá esses vermelhinhos aí, como a já falou, pavor desses vermelhinhos. 2 membros, eu sou dessas, pavor desses vermelhinhos. Eu chamo isso da bolinha do desespero, entendeu? Essa bolinha do desespero. Michael Interiores, e aí? Já passou? Michele, tá aí, ó, já passou por isso? Esse monte de notificações que estão chegando nas suas caixas de entrada? Acontece isso com muitas pessoas, galera. Então, a primeira coisa é, se você tem essas bolinhas do desespero, se livra delas. Se livra delas mesmo. Essa é uma das melhores dicas que eu falo por aqui. E é uma coisa simples, sério. É só botar na prática. Tem medo, tem receio, experimenta. Só é possível a gente mudar quando a gente se coloca em movimento, né? Então, experimenta isso. Experimenta e aí você vai vendo. Não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E aí, beleza. Mas tire essas danadas dessas bolinhas do desespero, entendeu? E aí, dessa forma, fica muito mais simples de você controlar essas caixas de entrada. Primeira dica aqui, tá? Fácil, prática. Se não tirou essas notificações, tira. Se viu alguém com o celular um monte de coisa, fala assim, amiga, deixa eu te falar um negócio. Sua vida vai mudar tanto quando você tirar essas notificações do celular. Sabe? Então vamos espalhar a conexão essencial por aí. Porque, né? Essa forma a gente se ajuda. Eu tô vendo aqui a galera, ó, vamos marcar um café pra dividirmos sentimentos. Olha, coisa boa. Eu acho ótimo. Então, tirar as notificações é o primeiro passo. Mas é o primeiro passo mesmo e você deve colocar isso na prática porque isso ajuda muito. Então, a caixa de entrada, galera, ela serve para você centralizar todas as informações que você coleta. E você coleta informações de locais diferentes e recebe essas informações através de caixas de entradas diferentes. E aí, você vai facilitar o esclarecimento dessas informações se você tiver essas caixas de entrada. E se você tiver processos. A organização dessas informações só é possível depois que você coleta e depois que você esclarece as informações que você tem, tá? E na jornada de organização, eu ensino exatamente esse caminho, que é o ciclo da produtividade. Veja bem, essa parte é super importante. Você quer ser mais produtivo na sua vida? Então vai lá, dá um print aqui nessa tela.
Deram aí o print nessa tela? Esse é o passo a passo. Primeira coisa, coleta onipresente. A coleta tá o tempo todo. Por isso aí a galera falou, né? Caderninho do lado, post-it do lado, seja uma caixa de entrada digital, mas coleta essas informações. Você recebe informações o tempo todo e por isso que você deve ser seletivo a respeito de onde você recebe as suas informações. Senão você fica meio biruta. É muita coisa pra gente processar. E quanto mais coisas você tem pra processar, mais newsletters você tem no seu computador, no seu e-mail, mais coisas você tem na sua pasta de downloads, mais coisas que você assina de blogs, mais 1000 pessoas que você segue, enfim, galera, tudo isso adiciona processamento e processamento leva tempo. Então, pra você fazer uma coleta onipresente, eficiente, seja mais seletivo a respeito das informações que você coleta. Entenda como você pode fazer isso. E uma coisa bem importante é, se as suas capturas estão ficando, estão acumulando, tá ficando aquela pilha de coisas, viu aí, galera que tá chegando agora, Bahia, Oficial, Liliane Decó, Adriana Zandona, olha aí o processamento, ciclo de produtividade. Olha só, se as suas capturas estão acumulando, tá formando pilha no Evernote, tá formando pilha no e-mail, tá formando pilha no WhatsApp, tá formando pilha de mensagem, tá formando pilha de blog, tá formando pilha de Twitter, tá formando pilha de um monte de coisa. E principalmente no seu trabalho, você precisa definir melhor o que é o seu trabalho. Simples assim. E claro, definir o seu trabalho é um processo que precisa de mergulho, de entendimento de quais são as suas áreas de responsabilidade, as rotinas que você tem no seu trabalho, os processos que você tem no seu trabalho, tudo isso leva tempo. Então não deixa pra amanhã não, vai começando 1% melhor a cada dia, tá? Um passinho melhor do que você foi hoje já é legal. Se você continuar nesse movimento, as coisas fluem. O negócio é que a gente quer fazer um grandão. Eu vou me organizar de janeiro pra fevereiro. Não vai, cara. É difícil. É uma jornada. E para você se envolver nessa jornada, você tem que estar entregue. E esse é o caminho, tá? Coletar de maneira onipresente. Para você fazer isso de maneira eficiente, claro, você precisa ser mais seletivo em relação às informações que você recebe. Curadoria de informação. Aliás, fique de olho aqui que no final do mês tem aula de curadoria. Essa semana eu passo mais informações para você. Depois, processamento onipresente. Ou seja, uma vez por dia, que seja, você tem que processar suas caixas de entrada. Não é uma vez por dia? Qual que é essa frequência? Porque isso depende muito da natureza do seu trabalho, depende muito das coisas que você faz, né? Então, quanto tempo você vai levar é relativo, né? Então, o processamento é frequente, para depois você dar um lugar para cada coisa. Ah, isso aqui é texto que eu quero guardar para fazer referência quando eu for colocar coisas no meu trabalho, na minha pesquisa, no meu TCC, beleza, vou guardar então tudo no Evernote. Ah, isso daqui é tarefas que eu preciso completar, que eu vim dessas informações, então eu vou colocar aqui no meu sistema de listas. Projeto para eu detalhar, então eu vou colocar no meu sistema de projetos, né? E aí você vai dando um lugar para cada coisa morar de verdade. Mas enquanto você tá só acumulando e ficando ali no piloto automático respondendo o que tá passando pela frente, e olha como até o WhatsApp é sacana por conta disso, já perceberam? E o e-mail também, né? Porque o último vai ficando lá embaixo. E o mais novo vai ficando em cima. Então, a nossa tendência é resolver sempre aquilo que chegou. Então, prestem atenção nisso. Quando a gente está no modo de processamento, inclusive, é legal começar de trás para frente. Olha do mais antigo para o mais novo, né? Mas presta atenção, porque se está acumulando, até para você ficar nesse modo de resolver no que está aqui, muita coisa vai se atrasar, tá? Então, tem que ficar de olho nisso. Dê um lugar para cada coisa, aí é mão na massa, né? É fazer a lista que colocou para fazer, é colocar as coisas na caixa de entrada e colocou ali na coisa dos projetos, né? É realmente colocar a mão na massa, fazer o que você colocou ali, o que você se propôs, o que você coletou, processou e organizou para você fazer, colocar a mão na massa e revisar. Então, esse é o ciclo da produtividade que eu ensino na jornada de organização, através do laboratório de produtividade, através da mentoria, através dos meus cursos, enfim. Recomendo, faça essa coleta onipresente, como eu falei aqui pra vocês, um caderninho sempre do lado, mas tenha um momento para processar. Se não tiver o tempo para processar, as coisas vão se acumular. E se as coisas já estão se acumulando, fica a dica, você precisa definir melhor o que é o seu trabalho. Isso só é possível quando você analisa suas rotinas, quando você entende suas áreas de responsabilidade, quando você passa a delegar as coisas. E aí, você vai saber exatamente o que é o seu escopo de trabalho. E as coisas vão deixar de se acumular tanto.
tá? Para organizar o seu trabalho. Você precisa entender o que é o seu trabalho. Se as coisas estão se acumulando, talvez esse seja um sinal que o seu trabalho não está bem definido, tá? Então é só pílulas aqui de reflexão para vocês. Mas, Gabi, como a gente limpa trocentas coisas retroativas do WhatsApp? Pelo amor, vamos lá. Se são retroativas, é aquela coisa. Encara como um projeto. Se você tem as mensagens de todo dia, faz o seguinte: separa 15 minutos por dia como um projeto novo nas próximas 2 semanas e fala, durante os próximos dias, 20 minutos eu vou ficar só processando o WhatsApp das mensagens antigas até eu matar isso daqui. Isso é aquele modo, galera, caverna. Sabe quando as coisas estão atrasadas? Aquela coisa de você ficar esticando, ficar metendo noite, ficar com carga horária extra, tem que ser uma exceção e não a regra. Então, quando as coisas estão muito atrasadas e você está se acumulando, você tem que dar esse sprint um pouquinho e começar a dividir. Então, assim, acumulei muita coisa, então deixa eu renegociar isso daqui. Nas próximas 2 semanas, então, eu vou começar todo dia a me dedicar 20 minutos para processar a minha caixa de entrada de e-mail. Isso já é um caminho 1% melhor a cada dia. Agora, um movimento que você não faz na direção do que você precisa, aí nada vai mudar, né? Então, realmente, no WhatsApp, uma dica boa é essa, para essas coisas retroativas aí, né? É realmente voltar a colocar como um projeto, todo dia eu vou fazer um destralhamento de 15 a 20 minutos no meu e-mail. Pode ser uma possibilidade. Ou ainda, eu já tive cliente que declarou falência. Sabe o que é isso? Falência do e-mail? Já tive clientes aqui com mais de 30 mil mensagens não lidas, tá? Isso é comum, assim, quando só começa a consultoria de organização digital. 30 e tantas mensagens, 30 mil e tantas mensagens não lidas. Eu tive um cliente uma vez que declarou falência. Ele falou assim, esqueça esse e-mail. Vou mandar um e-mail para toda a minha lista, para toda a galera de trabalho mais próxima de mim e falar, se você me mandou um e-mail no último período tal, por favor me responda nesse número, eu mandei a mensagem nesse novo contato que eu estarei processando a partir de agora. E aí ele começou a adotar esse processo e deixou o retroativo. Ele podia fazer isso no trabalho dele e ficou sossegado de não lidar com isso e declarou falência e comunicou. Achei interessante, essa é uma possibilidade, tá bom? Tenho mania de achar que com o feriado resolvo meus atrasos. Coitada de mim. Pois é, Jade. Isso que eu tô falando. Essa coisa da exceção é o seguinte, é a negociação. Teve muita coisa que não estudou e vai falar assim, cara, esse final de semana, não vou sair, vou separar o meu final de semana, vou estudar e vou matar e vou, né, aqui atacar essa lista. Vou resolver isso daqui. Mas isso não pode ser a regra. Tá? Tem que ser a negociação, a exceção, que se for a regra, rola o cansaço e a gente deixa de lado o que é essencial. E eu falo pra vocês o tempo todo desse processo de conexão essencial, né, gente? É olhar pro nosso sono, é olhar pra nossa alimentação, porque quando o nosso corpo começa a dar as primeiras dicas, né, ele já dá, o nosso corpo sinaliza tudo sobre a nossa produtividade. E tem isso, tá no sono, tá na nossa alimentação, tá nos nossos relacionamentos, né? Então é importante que a gente preste atenção nisso. Esse ciclo é importantíssimo, tá bom? Então, a função arquivar do WhatsApp é a solução? Já falo disso. Vamos aqui pegar, então, essa parte de processamento e captura, gente. A captura é muito livre, tá? Queria, assim, ressaltar isso pra vocês. A organização, ela vem depois. A captura é muito livre, às vezes ela é até caótica, entendeu? Porque você vai ali, anota uma coisa, mas tem um lugar pra colocar, porque é livre mesmo, é capturar, é rascunho. É só pra não ficar na sua cabeça. Isso dá um alívio, gente. Isso dá um alívio tão grande. Sabe qual é o alívio maior? Quando você processa... porque o alívio de você colocar no papel já é gigantesco. Agora, o alívio que você tem quando você processa e sabe que tá num sistema seguro, que você vai voltar, porque você tem rotinas pra voltar nesse processo. Aí, cara, é onde a mágica da organização acontece. E deixar isso de lado não é legal. Tá bom? É a sensação de dever cumprido. Exatamente. A situação dos e-mails não lidos, a Raquel perguntou aqui, quando temos vários e-mails, é isso, Raquel, quando você tem vários e-mails, você tem que negociar como você vai fazer esse destralhamento dos seus e-mails, às vezes realmente separar um período para fazer isso e encarar como projeto, tá? Encarar como projeto, porque uma coisa é o processamento do dia a dia, outra coisa é quando acumulou e você tem que resolver o acumulado. Na organização de fotografias, por exemplo,
O que a gente faz de documentos digitais? Eu recomendo muito isso para quem está fazendo organização digital. Junta, se for possível, junta tudo num lugar. Fotografias, por exemplo, tem às vezes duplicadas, fotos que estão repetidas. E aí você junta tudo num lugar e faz uma seleção daquilo. Fazendo uma seleção daquilo, você tendo junto aquilo ali, depois para organizar é mais simples de separar. Agora, se estiver separado em todos os lugares, não dá. Então, encara como um projeto. Vai no e-mail e tanto tempo por dia, nos próximos X dias, você vai resolvendo as coisas desse projeto. Por isso que é tão importante a gente ter tempo para projetos no nosso dia a dia, né, gente? Porque senão a gente fica só no piloto automático resolvendo as coisas que estão chegando. E aí a gente não cuida dessas outras coisas. E muitas vezes, vocês têm muitos projetos de organização que vocês não estão dando atenção. Organizar o armário, projeto de organização. Organizar a cozinha, projeto de organização. Organizar a minha alimentação, projeto de organização, tá? Organizar aqui o meu fluxo de trabalho, projeto de organização. Organizar o meu sistema, projeto de organização. E quando eu digo projeto, é porque tem mais de uma etapa e leva tempo. Não é numa sentada que você resolve. Projeto precisa de dedicação. Então, se você não tem espaço para projetos, muitas coisas que você deseja fazer vão ficar para trás. Tá? Vão ficar para trás. Então, prestem atenção nisso daí, tá? É importante que você capture para sua mente ficar livre, para criar, para você focar nas coisas. E é importante ter um sistema para que nas horas que você tem ali a sua rotina, você volte naquele sistema, as informações que você capturou estejam lá. Sabe uma coisa que o David Allen fala? A gente se organiza para ficar tranquilo sobre as coisas que a gente não está fazendo. Só é possível fazer isso se você tem um sistema. E se você tem processos para colocar coisa nesse sistema, tá bom? Então esse é o ciclo de produtividade e sempre fica aquela pergunta, né? Quanto tempo vai levar? Eu recebo muito essa pergunta. Quanto tempo vai levar, então, para eu processar todas essas caixas de entrada, né? E é diferente para cada pessoa, depende da natureza do seu trabalho mesmo. Tem gente que tem mais e-mails, tem gente que tem menos e-mails, tem gente que recebe mais informações de cliente, tem gente que recebe menos informações de cliente, tem gente que vem mais no WhatsApp, tem gente que vem mais no e-mail. Então depende, você tem que criar o seu processo e descobrir qual é o tempo que leva o seu processo, tá? O meu processo, ele tem essa listinha aqui. O que eu faço? Eu separo um bloco de respostas no meu dia que leva 1 hora, tá? Mais ou menos. Em dias de lançamento, semanas de lançamento, eu tenho mais tempo para essas respostas. Eu separo de 2 horas, porque aí tem muitas mensagens que chegam de aluno, de gente que tá querendo entrar no curso, com dúvida. Eu deixo sempre meu WhatsApp aberto da empresa, então eu recebo essas mensagens e respondo essas pessoas. Então o período de lançamento vai até um pouco mais, de 2, 3 horas, dependendo do lançamento, né? Mas no dia a dia, leva 1 hora. Hoje, por exemplo, eu levei mais, porque eu fiquei 3 dias fora. E aí eu cheguei hoje e tinha muita mensagem. Mas eu levei 1 hora, 1h40 mais ou menos pra processar. E é isso daqui que eu faço, tá, gente? Primeiro eu processo as correspondências via WhatsApp, no meu WhatsApp pessoal e no meu WhatsApp da empresa, porque eu tenho 2. Eu tenho isso aqui, o da empresa eu só olho de segunda a quinta, tá? Que é o dia, que é realmente o meu período de trabalho. E o meu WhatsApp pessoal. Depois eu processo as correspondências de e-mail, o meu e-mail pessoal, o meu e-mail da minha empresa e o e-mail da outra empresa, que é o Meninas da Firma. Depois eu faço o processamento de mensagens e comentários nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. Parece muita coisa, mas me toma pouco tempo essa coisa das redes sociais, porque eu faço todo dia e mantenho aí certinho. Depois eu vejo a página do Facebook da empresa, né? Que aí eu já faço esse processamento lá e respondo comentários dos alunos da Hotmart. É importante falar que eu não processo todas as mensagens dos alunos do WhatsApp, porque eu tenho uma equipe que me ajuda nisso. A Adriana, beijo pra Adriana que me ajuda nisso. E a Adri é quem tá no meu suporte, né, no suporte dos cursos, atende meus alunos, as pessoas que vêm precisando de informações nas aulas, para alguma coisa no e-mail, de suporte, tá falando do curso. A Adri, esse anjo aqui na minha vida que me ajuda nesse processamento. E aí ela fala: Gabi, tem uma mensagem para você de conteúdo lá na academia, tem mensagem hoje lá no laboratório, aí eu vou direto nas mensagens que a Adriana me sinaliza. E é bom porque quando eu tô aqui no fuso horário da Califórnia, a Adri faz esse processamento de manhã e aí é ainda madrugada pra mim, né? Então quando eu começo o meu dia de trabalho, e na Califórnia eu faço isso primeiro, porque aqui eu tô 4 horas depois do Brasil, né? Então aí pra você já são 8h40, pra mim aqui são 4h40, né? Aliás, fala demais essa menina, vamos pro fim, né? Sei lá. Facilita muito. Então, aqui na Califórnia eu começo pelas minhas respostas de manhã, porque aí eu já fico tranquila pra resolver minhas coisas depois. No Brasil eu faço geralmente os meus projetos primeiro. Mas
Quanto tempo vai levar é uma coisa muito particular, depende da natureza do seu trabalho, mas o que eu recomendo é que você tenha um bloco de respostas para realmente, né, cuidar desse processo aí, tá? Nos intervalos das atividades, é claro que eu checo o WhatsApp, só que aí eu tenho a regrinha dos 2 minutos. Dá para eu resolver agora? Eu já respondo. Não dá, vai para o próximo bloco de respostas, tá? Ou se veio uma atividade, eu incluo no sistema. Então, mais ou menos 1 hora é o que leva pra mim. Descubra quanto tempo leva pra vocês, tá? Outra pergunta que eu sempre recebo. É possível ter a caixa de entrada zerada todo dia? 2 conceitos que eu quero que vocês tenham em mente. Primeiro, inbox zero, inbox zerada, e inbox controlada. Eu acho que a inbox controlada é possível todo dia, e a inbox zerada a gente pode conseguir em alguns dias. Na maioria dos dias eu tenho a sensação, em algum momento do dia, que eu cheguei aqui. E quando eu chego aqui, eu falo, fico tranquila, né? E porque pelo menos as mensagens que chegaram nas últimas, né, horas, eu consegui processar. Então o processamento é o que me alivia e através do processamento eu ganho a inbox zero, né? Inbox zerada. Então pensem nisso. Ao invés de ficar focando em inbox zero, inbox zero, inbox zero, foca em inbox controlada, que é o que realmente você tem o processamento acontecendo, tá bom? Então dessa forma fica muito mais prático de você controlar as coisas. Ao invés de ficar focando na inbox zero, quero ter aquilo todos os dias, foca em ter o processo e o controle todos os dias. E aí fica a dica, deixa eu mostrar um pouquinho de processamento para vocês, vamos lá? E-mail, tá? Vocês me perguntaram aqui no processamento do e-mail. Hoje de manhã, meu e-mail tava assim, ó. Vocês viram meu e-mail de manhã? E um pouquinho do processamento que eu faço. Eu olho, né, eu faço um processamento rápido para ver ali, não, isso aqui, por exemplo, isso aqui é informação que já passou, vou deletar, então eu já tiro, já vai pro lixo, ó, eu já configurei o Gmail para fazer assim. Isso daqui era de um campo de produtividade que eu assinei, um summit, e quero ver o replay, então deixei, né? Então eu vou olhando cada mensagem e vou processando o que tem dentro delas. Se é uma coisa que eu não preciso guardar, se é uma coisa que eu não preciso colocar no meu sistema para fazer depois, ela já vai pro lixo, entendeu? Então a minha caixa eu vou aliviando e é rápido de fazer isso. Eu recebo muitas mensagens por dia, né? Eu recebo em média no e-mail umas 100 mensagens por dia, por aí, contando, né? WhatsApp, essas coisas assim. Que eu acho que tem um volume pouco porque eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Eu realmente chamei uma pessoa para me ajudar por isso. Porque eu tinha um volume grande, então eu comecei a delegar e aí como a Adri ficou com as mensagens dos alunos, já me diminuiu bastante por aqui. E esse é o momento do processamento que eu vou olhando coisa por coisa, deleto o que eu não preciso. Se tem newsletters mais longas, como por exemplo essa daqui do Eduardo Muri, ele mandou essa newsletter hoje. Aí eu quero ler essa newsletter, né, com tempo e tal, porque ele fala de várias coisas importantes aqui. E aí eu vou separar esse tempinho no meu momento de leituras. Então eu peguei, capturei essa informação e coloquei no Evernote para eu ler depois, né? Então, processamento, tá, galera? Isso daqui é um pouquinho de como acontece no e-mail. Mas no WhatsApp, o que eu recomendo aqui, até alguém perguntou por aqui do arquivamento no WhatsApp. Isso é exatamente o que eu faço. Eu olho cada mensagem do WhatsApp com a mesma lógica de e-mail de caixa de entrada. Não preciso? Arquivo. Se é alguma coisa que eu já peguei, já processei aquela informação, arquivo. Tem aquelas situações que eu até coloco no meu livro, né? Vou visualizar, mas não vou responder agora. Então, eu não respondo muitas mensagens porque eu preciso ver a minha agenda ou preciso reservar o meu próximo bloco. Então, acontece de, às vezes, ficar assim. E quando eu tenho alguma coisa para resolver, vai para a caixa de entrada do Todoist, que é o meu espaço onde eu coloco as informações. Então, chegou ali uma coisa, por exemplo, daquela mensagem da amiga, vamos marcar um dia nessa semana, mas vamos resolver. Então, eu já coloquei na minha lista. Então, resolver isso daqui para mandar para Sofia, tal. Então, dessa forma, eu vou controlando no e-mail, no WhatsApp. Então, Fernanda que perguntou aí, a solução do arquivamento é uma boa no WhatsApp? É a que eu uso, é a que funciona pra mim e é o que me dá a sensação de inbox zerada no WhatsApp. Então, no meu WhatsApp, só fica as informações que eu ainda preciso responder e se isso gerar uma ação, vai pra dentro do meu sistema, tá bom? Então, dessa forma, eu consigo fazer o processamento do WhatsApp. Então, passo a
passo aí no dia a dia, na prática, pra gente fechar. Minha campanha pra vocês é: adote uma bandeja. Por favor, adote uma bandeja para ser a sua caixa de entrada física, aonde você vai colocar essas informações, os papeizinhos que você coletou, as informações que você tem chegando de reuniões, daqui da live, das informações que você tem. Uma bandeja, tá? Aqui na minha bandeja você pode ver um monte de coisa, cartão que chegou, que eu tenho que processar, enfim, né? Todas essas coisas aqui ajudam muito, então adote uma bandeja. Essa é a minha primeira dica para vocês que querem organizar caixas de entrada. Segunda coisa, estabeleça políticas e processos de respostas. Isso que eu falei para vocês dos processos de resposta, separar um tempo a cada dia para poder realmente processar essas mensagens e dar um lugar para cada uma dessas informações ou ações que vieram dessas mensagens, tá? E é importante que você estabeleça políticas de respostas, sim, porque senão você pode acumular as coisas, tá? No meu WhatsApp, por exemplo, no meu pessoal, tá escrito bem assim, ó: se for urgente, me liga ou me manda um SMS. Como eu não tenho costume de usar muito o SMS, só coisa das pessoas mais importantes chegam pra mim através do SMS, tá? Se não for no meu outro WhatsApp, que é o WhatsApp da empresa, eu coloco atendimento de segunda a quinta, que é quando eu faço o meu horário comercial, né? No horário da Califórnia, e coloco o e-mail de atendimento, que às vezes é aluno. Aluno, atendimento, suporte, tá aqui, porque aí a Adri me ajuda nessa questão. Então, minha política é: eu comunico para os meus clientes os meus horários. Isso está inclusive quando eu falo com o cliente e faço, né, as coisas no contrato, coloco tudo isso bonitinho, então estabeleço respostas. A minha política pessoal e da empresa é de 48 horas, né? Então eu busco sempre fazer esse processamento, deixar as pessoas, e claro, como eu faço esse processamento mais urgente, né, de ver ali e dá para resolver em 2 minutos, eu já tiro do meu sistema para não deixar ninguém na mão. Então, dessa forma, eu consigo responder as coisas todas, mas estabelecendo políticas e processos de respostas, tá bom? Uma outra reguinha que pode ser muito interessante na questão da caixa de entrada é justamente essa que eu acabei de falar. Se der para resolver em até 2 minutos, resolva. Se não dá, coloca no seu sistema, na sua lista de atividades, coloca na sua lista de projetos e tem espaço para essas coisas acontecerem, né? Porque senão não adianta. Então, se dá para resolver em até 2 minutos, já tira da sua frente, resolve, mata a questão. Se precisar de mais de 2 minutos, já coloca dentro do seu sistema. E se você quiser fazer aí uma negociação de 2 a 5 minutos, enfim, o sistema é seu, o processamento é seu, a lógica é sua. Crie o que for melhor para você, tá bom? Então, aqui, gente, a ideia é você achar um processo, o seu processo, tá? Então, se der para resolver em até 2 minutos, vai lá e resolve na hora. Eu gosto muito dessa frase da Thaís, que fala: sua caixa de entrada é um reflexo da sua mente. Então, quando você processa a caixa de entrada, quando você coleta essas informações e você processa a caixa de entrada, você tá aliviando sua mente. É pra isso que serve, pra não ficar aquela: tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, que é enlouquecedor. São as dívidas. Cada coisa fora do lugar te lembra de uma dívida que você tem a cumprir, né? Então, se você tem um monte de correspondência espalhada, um monte de papéis, um monte de informações circulando por aqui, isso vai te gerar sobrecarga. Isso vai te gerar cansaço mental. Então, a sua caixa de entrada, ela é um reflexo da sua mente. Então, se a caixa está acumulando, se as coisas estão deste tamanho, presta atenção no processamento. Presta atenção em como que você está esclarecendo essas informações e se o seu sistema tem realmente estrutura para receber essas informações, tá? Lembra daquele processo, né, de você voltar no seu sistema, colocar essas informações e ter espaço no seu dia de respostas e de revisão para você olhar essas caixas. Beleza, galera? Então, esse foi o tema da live de hoje, caixa de entrada, como você pode processar e organizar as informações que você recebe. Lembra daquele esquema: coleta onipresente, processamento frequente. Se a coleta não está acontecendo e se o processamento não está acontecendo, a organização vai ser difícil, entendeu? Então é bom você prestar atenção nisso, senão as coisas vão se acumular. O papo de hoje é importante e é importante também que você coloque essas coisas na prática, porque a gente só captura mesmo a informação, a gente só aprende quando a gente pega ela e pratica. Então, uma coisa é você ouvir eu falando aqui, outra coisa é você colocar na prática. E aí, quando você colocar na prática, você volta e me avisa aqui como é que está o seu processo. Gente, esse mês
A gente vai ter o processo da jornada de organização, onde eu ilustro um pouquinho mais disso. E no final do mês eu falo de curadoria no aulão. A partir de amanhã as inscrições estarão abertas para a jornada, que é onde eu ensino esse processo aqui, tá? Do ciclo de produtividade, para você poder organizar tudo isso. E se você curtiu essa live, recomenda para alguém, e se você quiser ter acesso a todas as outras lives que já rolaram por aqui, é nesse lugar aqui que você vai conseguir. Então eu vou dar aqui, ó, um minutinho, eu e minha canequinha de chá, para vocês darem um print nessa imagem e mandar pra galera que assistiu. Me conta o que você achou da live, compartilha com as pessoas que você acha que precisa dessa informação pra gente mandar essa informação e esse conteúdo para cada vez mais pessoas, beleza? Quero agradecer muito a galera que tem entrado no Patreon. Eu coloco aqui uma canequinha de chá por isso, porque, ó, o que tem aqui? Separo um chazinho para falar com vocês, para produzir esse conteúdo, e a galera que me apoia no Clube VIP me ajuda a fazer isso acontecer. Para fazer conteúdo é preciso tempo, é preciso dedicação, é preciso pesquisa. Então eu sempre compartilho as informações com você e agradeço demais da conta todas as pessoas que estão colaborando lá no Patreon para que esse conteúdo continue acontecendo de maneira acessível e gratuita para quem acompanha por aqui. Esse daqui é de hibisco. Esse vermelhinho, ó. Tá igual tá aí da foto, esse eu acho que era, não lembro, se era café preto, alguma coisa assim, chá preto. Então, obrigada a todos os Patreons que colaboram com esse processo, obrigada a todos vocês que acompanham aqui as lives e a quem chegou agora e viu na reprise também aqui no Instagram. Tiraram um print? Ó. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Espero que tenham gostado da live de hoje. Semana que vem a gente continua com as lives por aqui. Mais um assunto super importante. Então, obrigada a vocês por participarem, por estarem presentes aqui, para que a gente compartilhe dessa conexão que, pra mim, é essencial. Beijo, boa noite. Pra quem tá assistindo na gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. Muita gratidão a vocês. Tchau, gente.